Olá a todos, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Zero na Conta. Temos aqui connosco o André Antunes, diretor comercial da Amarante Zero em Portugal. André, bem-vindo, obrigado por estares Obrigado aqui. a ti pelo convite. Por estás aqui e por teres aceito este meu desafio de partilharmos aqui um bocadinho sobre a área comercial e sobre a tua experiência e como é que tu vives o dia-a-dia nesta área comercial e, portanto, acho que tens muito a aportar e muito valor a aportar e por isso fico muito agradecido por teres aceito este desafio. O episódio, portanto, o tema para hoje é feito significa que é perfeito, portanto vamos falar um bocadinho sobre a parte operativa das vendas, vamos falar um bocadinho sobre a ação, vamos falar um bocadinho sobre aquilo que é o dia-a-dia de um vendedor e o tema da execução, do que é preciso fazer, do que é que não é preciso fazer, e é um tema sempre, diria eu, crítico, não é? Se fazemos, se não fazemos, se devíamos ter feito, se devíamos ter feito mais cedo ou mais tarde, não sei qual é a tua opinião acerca disso, mas podemos falar um bocadinho abertamente sobre isso, e eu acho que pelo menos eu gostava de te ouvir um bocadinho, antes de entrarmos provavelmente nas perguntas, gostava de te ouvir um bocadinho sobre isto, porque eu, enquanto responsável comercial e enquanto comercial, porque todos somos vendedores, tu és diretor comercial, mas também tens clientes, também fazes vendas, eu sempre disse, e continua a ser a minha opinião muito, muito sincera e muito direta, que um bom vendedor, ou se calhar a tarefa mais importante de um bom vendedor é a execução. É fazer aquilo que deve ser feito, que tem que ser feito, não é? É fazer a visita quando é que fazer a visita, fazer a chamada quando é que fazer a chamada, é fazer o follow-up ao orçamento quando é que fazer o follow-up ao orçamento. Qual é a tua opinião sobre isso? Olha, antes de mais, o tema é curioso e estás-me agora a dizer o tema pela primeira vez e o perfeito. Apareceu-me logo a imagem do que eu vi ontem, tinha a televisão ligada e não sei se ontem viste o discurso do Trump, em que dizia que tudo o que faz é perfeito. No caso dele é uma verdade absoluta, não é? Tudo o que faz é perfeito e a verdade é que o Trump na versão dele é um ótimo vendedor, não é? Porque, e tocando aí no que disseste do perfeito do executar, ele é um ótimo executante. Isso é talvez a qualidade, a única que eu admiro dele, é que ele executa, ele diz e faz. E isso admiro bastante. Sim. E sim, obviamente, que nós não podemos ficar pelas palavras, temos de fazer, porque se não fizeres, nada acontece. Não vendes, não é? Na realidade não tens números. Está bem, boa. Acho que estamos mais ou menos de acordo. Vou começar pela primeira pergunta, que acho que é uma pergunta interessante. E tu que geres equipas, é sempre difícil gerir equipas, não é? Gerir pessoas é sempre difícil. Acho que é a coisa mais difícil, enfim, das relações humanas é gerir os egos, as vontades, o que é que um gosta, o que é que o outro não gosta. Como é que se lida com um vendedor que passa o dia todo a planear e que executa pouco? Ou que não executa nada? Eu não te disse que as perguntas iam ser fáceis. Ora bem, e por acaso até o exemplo que eu tenho aqui na empresa até é ao contrário. Eu tenho pessoas que executam e que se calhar até deviam planear mais. Portanto, talvez não seja a pessoa ideal para fazer essa pergunta, mas tu, na tua função de diretor comercial, o que eu acho que deves fazer é tentar, e isso é o que eu faço. Em relação aos meus colegas, digamos assim, tento ser eu sempre a preparar as ferramentas, a tentar ajudar na preparação da estratégia para que eles possam executar. Eu quero, ao máximo, tirar-lhes todas as funções burocráticas para que eles percam o mínimo de tempo possível para poder executar. Portanto, eu estou um bocadinho ao contrário nessa situação. Boa. Eu acho que tens toda a razão. Aliás, eu na Install estou a fazer parte de um grupo que é um grupo que no fundo está a olhar para todas as ferramentas que nós usamos, não é? O CRM, aquilo que nós hoje em dia vulgarmente chamamos de CRM, onde nós temos que fazer o input de tudo e mais alguma coisa, como também sabes que também trabalhas como multinacional. E é curioso que o objetivo desse grupo é exatamente esse, é como é que retiramos planeamento e passamos mais à execução, passamos mais à ação, se quiseres assim. Portanto, é muito bem dito. O que eu sinto às vezes é que o planeamento é feito e pode ser feito, mas dificilmente ou com alguma dificuldade se transforma o planeado na execução. Sabes o que eu quero dizer? Não sei se consigo explicar. Quer dizer, a mesma coisa que fazeres um forecast, não é? Dizer, vou vender 1 milhão, não é? Vais vender 1 milhão, ok, mas o que é que vais fazer para vender 1 milhão? Tens muitas variáveis. Claro. Tens coisas que dependem de ti,
é o chamado círculo de influência, não é? Já deves ter ouvido falar. O círculo de influência é aquilo que tu podes realmente influenciar e depende de ti, e deves tentar cada vez mais alargar esse tal círculo de influência, deves fazer com que as coisas dependam o máximo de ti, para que consigas dar então esses tais forecasts e conseguir cumprir com o planeado. Mas depois há muitas coisas fora desse círculo de influência que tu podes estar a contar que aconteçam e não acontecem, e pronto, isso são aquelas variáveis que não consegues controlar, e isso pode afetar tudo. E neste mercado dinâmico, neste caso o fotovoltaico, que é das coisas mais dinâmicas que eu conheço, qualquer coisinha afeta, desde o câmbio da moeda, desde... Voltamos a falar ao Trump, desde uma boca qualquer do Trump em relação a qualquer coisa, tudo afeta disponibilidades, tudo afeta qualquer. Preços, o número de concorrentes, o número de clientes, tudo afeta. Uhum. E quando é que tu achas que, falaste de uma coisa que é muito importante, que é o teu círculo de influência, ou os fatores que tu de alguma forma controlas, não é? Mas quando é que os fatores que tu não controlas passam a ser uma desculpa? Isto é, qual é, na tua opinião, enquanto responsável comercial, qual é o limite? Isto é, deixa-me lá tentar fazer a pergunta de outra forma para não ser uma pergunta assim tão abstrata. Mas toda a gente tenta usar essa desculpa, não é? Quando não consegue atingir alguma coisa. Foi das calças, foi do vento, foi do sol, não é? Sim. Qual é o teu limite? Para ti, na tua gestão do dia-a-dia, qual é o teu limite? Isso tens de avaliar e tens de perceber se realmente justifica essa desculpa, não é? E se não justificar, tentamos dar a volta e tentamos ir por outro caminho, porque realmente essa desculpa... Lá está, eu volto a dizer o que já disse. O pessoal que trabalha comigo não executa, e não é muito de arranjar desculpas, mas quando as arranja, obviamente que vamos avaliar se a desculpa é válida, se não é, e se não for válida, damos a volta. E tentamos que o círculo da influência seja o mais aberto possível. Arranjar mais. Exatamente. Ok, sim, faz algum sentido. Eu tenho-me deparado com malta que, à hora do almoço, falava-te, tive o prazer de almoçar contigo, obrigado pelo convite. Falávamos de uma formação que eu estava a planear, e essa formação é especificamente sobre gestão de tempo e sobre produtividade. E a sensação que eu tenho em muitas equipas comerciais, e eu dou formação à área comercial, que não só no nosso setor de atividade, é que o planeamento é normalmente mal feito, o que leva muitas vezes à má execução. O que é que eu quero dizer com isto? Há muita gente que se levanta de manhã e que não sabe o que é que tem que fazer, não sabe o que é que vai fazer. Vai responder aos e-mails que tem, vai responder às urgências que tem ou aos fogos que tem para apagar, não é? Quando é que tu achas que, se o vendedor faz algum planeamento, tem execução para fazer, quando é que tu achas que a falta de planeamento ou o planeamento em excesso é que é a desculpa para não executares? Quando o planeamento em excesso é uma desculpa... Já ouvi isso, nomeadamente que são muitos Excel, já ouvi essa desculpa. Muitas regras. Há gente que trabalha em piloto automático, de forma muito reativa, muito proativa, mas a verdade é com menos planeamento. E quando se tenta organizar, e por vezes se calhar a organização é uma organização com muitas regras, com muitos processos, de facto poderá ser uma desculpa, mas isso é perfeitamente aceitável se tu achas que estás a trabalhar bem com o teu processo de vendas e de repente começam a impor algumas condições que te vai atrasando o teu processo, então dessa forma ficas mais lento, o teu ritmo de trabalho é reduzido. Agora obviamente tens mais controle sobre o que estás a fazer, mas reduz o teu ritmo de trabalho, então acaba por ser um bocadinho uma desculpa, e eu aceito. O que nós tentamos fazer nesse tipo de momentos é optimizar e ouvir a opinião de cada um para que as coisas consigam acontecer cumprindo as regras, ferramentas que são impostas. Não sei se era isso que estavas à procura. Era isso, mas então deixa-me aproveitar o que tu estás a dizer para fazer aqui um enquadramento diferente e fazer-te outra pergunta, que é, como tu disseste muito bem,
Nós somos muitas vezes bombardeados com novos pedidos da empresa, novas informações, novas atualizações, porque é preciso fazer mais isto, ou pedir mais aquilo, ou pedir mais aquilo outro. Tu sentes que hoje em dia se perde demasiado tempo quase forçado pela empresa no planeamento mais do que na execução? É isso que de alguma forma me estás a dizer? Hoje em dia é relativo. Eu já tenho muitos anos na empresa e já passei por essa fase em que realmente se perdia demasiado tempo e nós conseguimos de alguma forma otimizar. Nomeadamente em reuniões, perdimos muito tempo em reuniões. Neste momento conseguimos reduzir bastante esse tempo e estamos bastante melhor nesse sentido. Por isso é que não te posso dizer que é neste momento, ou seja, é tudo tem melhoria, não é? Ou seja, nós estamos sempre num processo de melhoria contínua e se nós virmos que realmente perdemos muito tempo em determinada, ou numa reunião, ou num processo, ou algum requisito interno, tentamos de alguma forma ultrapassar isso. Vamos melhorando. Okay. Não é uma coisa atual, é uma evolução. É giro tu falar sobre isso, porque eu quando tinha a minha equipa, eu agora faço bastante trabalho com uma equipa muito grande que está em Valência, como tu sabes, mas quando eu tinha a minha equipa em Portugal e em Espanha, um dos conceitos que eu ouvi e que depois apliquei foi uma coisa que se chama os ladrões de tempo. Isto é, nós todos os meses éramos obrigados a identificar onde é que eu perdi tempo este mês, quais foram os meus ladrões de tempo este mês, que não me trouxeram resultados. Certo. Isto é, que não me serviram para nada, que não aprendi nada, ou que acabei por não fazer daquilo que eu queria, ou porque acabou por me roubar 1 ou 2 dias do meu tempo, porque se calhar eu poderia ter evitado se, imagina, em vez de lá ir fazer uma visita à obra, tivesse só feito uma videochamada, por exemplo, coisas deste género, não é? E, portanto, esse é um conceito muito interessante, que eu acho que é absolutamente importante, que tem a ver com a forma como nós gerimos o nosso tempo e onde é que estamos a perder tempo, não é? É ótimo. Vamos então aqui ao nosso segundo bloco de perguntas, Segundo round. Excelente convidado, que é, o título do bloco de perguntas é Fazer, Errar e Ajustar, que tem a ver com a prática, não é? Com o que é que tu aprendes com os teus erros, não é? O que é que um determinado erro nos leva a aprender e como é que nós pegamos neste processo de aprendizagem e nos transformamos em melhores profissionais e transformamos os nossos processos e melhoramos. Há alguma situação que tu tenhas feito que não sabias tudo e que depois acabaste por perceber o valor disso? Várias. Aliás, eu acho que o cometer erros faz parte da aprendizagem, não é? Ou seja, se não cometes erros, não tens como aprender. Tens de cometer erros. Já cometi vários erros. Já perdi alguns clientes por causa de erros e não os vou recuperar. Quando não recupero um cliente, o que acontece? Normalmente trocamos o comercial, não é? Normalmente essa é a coisa, é o que se faz logo de imediato. Mas os erros acontecem, vou continuar a fazê-los, cada vez tento fazer menos, mas esses erros que se cometem, são fundamentais para tu aprenderes e não cometeres outra vez. Portanto, acho que sim. Agora, não te vou partilhar nenhum em concreto, se calhar é melhor não partilhar alguns. Não quero partilhar, mas há erros. Não precisas de partilhar. Quer do fórum mais de tratamento, quer de pensar que tu sabes aquilo que realmente não sabes, que desconfiar do cliente ou não desconfiar do cliente. Ou seja, há muitos erros que tu, neste setor, em qualquer um, que vais cometer e é bom que os cometas para poder aprender. Boa. E achas que toda a gente aprende? Não. Não. Muito bom. Há pessoal que demora mais a aprender. Ai, que giro. Mas pronto, é um processo. Que giro. Isto é muito giro, porque é de facto, sabes que a minha experiência diz-me, em primeiro lugar, há muita dificuldade em reconhecer o erro. As pessoas têm mesmo muita dificuldade em reconhecer o erro. Portanto, desde já os meus parabéns em tu dizeres fiz muita merda, fiz muito erro, fiz muitas asneiras, fiz asneiras que me levaram a perder clientes. Eu acho que é importante nós termos este autorreconhecimento, acho que é mesmo importante, acho mesmo. Mas sabes o que é pior que não assumir o erro? É assumir, mas não querer saber. Tipo, fizeste isto? Fiz. E depois? Percebes? Isso para mim isso é que é mau. Ok. Bem, mas isso já é um patamar
enfim, não sei, Isso acontece de também. displicência, Acontece. não E aí de já, ignorância em e algumas aí já não aprendes nada. situações. E Não, eu sou dessas, nem percebes? sequer quero aprender, que é esse Exato, às vezes é que é o exato. pior, é tu não quereres aprender, não é? Quando tu queres aprender, consegues reconhecer o erro, consegues perceber o que é que tens que fazer para evoluir, pedes ajuda, que é outro tema que eu acho que é crítico na área comercial, que é eu preciso de ajuda para resolver isto, eu preciso de ajuda para lidar com esta situação, ou André, ou Tiago, ou Manuel, ou Joaquim, eu tenho aqui um problema com um cliente, eu não sei lidar com isto. acima de tudo, Como é que tu lidarias atitude. com isto? A atitude é o Isso. fundamental, sabes? Porque eu conheço gente que comete muitos erros, mas não tem problema nenhum em admitir e dizer que precisa de ajuda. É o que estás a dizer. Olha, André, olha, fiz merda, e agora? E pronto, a atitude de querer resolver isso é fundamental. Concordo. Acho que é mesmo crítico. Por acaso há várias situações muito engraçadas neste meu pequeno percurso no fotovoltaico, mas isso é absolutamente importante e, portanto, mais do que o reconhecimento, eu estou plenamente convencido que quando tu tens vontade de aprender e quando tu queres aprender, mais facilmente pedes ajuda também nestas situações. Claro. Não é? Boa. Tens assim algum erro, sem falares em nomes, se não quiseres falar, como é óbvio, mas há algum erro na tua carreira profissional que digas este foi o erro mais útil que eu alguma vez tive? Tenho alguns, não te vou especificar tenho alguns. Eu recordo-me de um em que eu estava, na altura, quando nós começámos, aliás, quando eu comecei, porque não éramos nós, era só eu em Portugal, e eu tinha um portfólio... Ainda é solar? Ou? AS Solar. E tínhamos um portfólio muito limitado de produtos, mas o nosso portfólio era só produtos de qualidade, que era o grande argumento, porque era só marcas europeias e XPTO. Mas as marcas supostamente mais de menor qualidade já andavam no mercado e eu contactava muitos clientes e de facto que nós não tínhamos preço para as marcas não europeias, marcas asiáticas, não tínhamos preço. E eu lembro de ligar a vários clientes e eles, não, porque eu compro a metade do preço. E eu dizia, mas atenção, porque nós temos uma marca temos as nossas marcas têm mais qualidade, por isto. E os clientes, nunca mais me esqueço de uma resposta que foi o cliente, tudo bem, mas para nós, para os nossos requisitos, a marca que nós trabalhamos chega perfeitamente. Ou seja, foi aí que aprendi a definição de qualidade. Inclusive, se fores ao dicionário e puseres qualidade não tem nada a ver com ser bom ou ser mau, tem a ver com cumprir os requisitos do cliente. Espetacular. E aí marcou-me e percebi que isto do argumentar a qualidade não é nada, não é? Tem de cumprir o requisito do cliente. Se o cliente quiser um trambolho. Exato. Se quiser uma folha de papel que não faça nada, é o que ele quer e para ele está tudo bem. Pronto. Muito bom. Tu podes argumentar, mas se ele quiser aquilo e funcionar para ele, está ótimo. É espetacular tu teres falado nesta história da qualidade, é mesmo incrível. Nós, no primeiro episódio do podcast, falámos sobre uma coisa que é a expectativa do cliente. Qual é a expectativa do cliente para com a tua empresa, para contigo, para com o produto e qual é a qualidade que o cliente reconhece naquele tipo de produto, não é? Sei lá, vou comprar um BMW, que qualidade reconhece ao BMW em relação ao Audi, por exemplo, não é? Ou ao Mercedes. E esse é um tema absolutamente importante e fundamental, diria eu, que é tu tentares perceber porque é que o teu cliente valoriza o produto que está a utilizar, não é? E, eventualmente, o que é que ele não valoriza no produto que está a utilizar que tu podes acrescentar, não é? Ok, mas há alguma coisa que eu não gosto do produto? O meu produto tem isso, o meu produto faz isso, o meu produto é capaz de fazer isso. Se calhar o meu produto acrescenta isso àquilo que você precisa, não é? Eu acho que esse tema da qualidade é absolutamente crítico. Obrigado por falar sobre ele. Tenho também aqui uma nota, porque no final do episódio vamos fazer assim 3 ou 4 palavras que são um resumo deste episódio e essa vai ser claramente uma delas. O que é que tu dirias a uma pessoa que quer sempre aprender tudo antes de executar, antes de fazer? Achas que é preciso aprender tudo antes de fazer? Ou achas que é um processo contínuo, paralelo, em que tu vais aprendendo e vais executando, vais aprendendo e vais executando? Uau! Olha, não te sei responder a isso.
Eu acho que é importante a experiência, lá está, para poderes cometer os tais erros e aprenderes. Por isso talvez diria que fosse o estudar, não é? O estudar e ir executando para poderes cometer os teus erros e aprender. Porque tu, na teoria, a verdade é que sabes muito da parte teórica, mas na prática tudo muda, é tudo diferente. E se tu também só te dedicas à parte prática, sem teres nenhum suporte atrás, também vai dar asneira. Ok, então no fundo tem que ser um processo paralelo, na tua opinião, não é? Que é, vais fazendo e vais aprendendo e vais fazendo. Sim, eu concordo. Convinha pelo menos ter sempre um mínimo da parte de suporte teórico, startup, não é? Para não começar do zero. Uma base. Exato, uma base, e depois vais aprendendo e vais evoluindo. Estamos a falar na base, e é um tema muito importante, que aliás vai ser um dos temas de um dos nossos podcasts, que tem a ver com a formação comercial, não é? A base da formação comercial. Quando um vendedor entra, quando tu recebes um novo comercial, tu tens esse trabalho, tu dás-lhe a base? Dou a base, dou as ferramentas. Sim, é um trabalho que fazemos. Mas obviamente que a pessoa já tem de ter em si, tem de ter ele próprio essa atitude. O que procuramos, que é preciso é ter uma atitude, não é? E alguém que saibas, ou pelo menos te pareça, que tenha essa atitude que tu procuras. E eu por acaso li agora há pouco tempo que era um teste que o Steve Jobs fazia nas entrevistas, que era o teste da cerveja, não é? Que era, metia os entrevistados, convidava-os para beber uma cerveja com eles, e se houvesse ali um momento de empatia enquanto estão a beber uma cerveja, era um candidato à entrevista, um candidato que ele poderia considerar. Se não o fosse, era alguém que não tinha essa tal atitude que ele procurava de empatia, e então não estava válido. E pronto, e cada empresa tem os seus requisitos também para as pessoas, pode ser um know-how técnico ou uma atitude XPTO, mas sim. Mas então reconheces ou sentes pelo menos que tem que haver a ligação entre as equipas? Quando tu falas, por exemplo, nesse exemplo do Steve Jobs, na empatia e no teste da cerveja, não é? Que falaste muito bem, tu sentes que num processo de entrevista de um novo comercial, não é? Para lhe preparares a base para ele trabalhar contigo, trabalhar na tua equipa, trabalhar na tua empresa, tu sentes que é essencial haver essa conexão? É importante, essencial não digo, porque pode nunca aparecer a pessoa ideal, não é? Se estás sempre à procura da pessoa ideal, nunca vais contratar ninguém. Portanto, aquela pessoa que se aproximar mais e que te pareça que seja a pessoa que mais encaixa no perfil que tu queres, é o ideal. E não é só o perfil que tu queres, tem de ser um perfil que tu te pareça também, que eu não sou recursos humanos, não é? Mas tenho de ir fazer, não estudei essa parte psicológica, mas tem de ser alguém que pareça também que te vai encaixar com o resto da equipa, porque depois, dentro da tua equipa que tu já conheces, há perfis muito especiais. Sabes que há uma pessoa que se calhar é mais estranha numa coisa, outra é mais estranha noutra, e as pessoas tendem a encaixar. E se tu vês, se estás a entrevistar uma pessoa que te pareça que é uma pessoa que se calhar, olha, este não se vai dar bem com aquele, ou com aquela, não vai dar asneira, pá. Vai-me destabilizar isto? Vai destabilizar tudo, não. Até pode ser uma pessoa que o perfil dela individualmente encaixe, mas se não encaixar com a equipa... Sim, pode ser um ótimo comercial, e tu dizes, de certeza que ele ia vender muito, mas com falta aqui qualquer coisa, não é? Falta aqui um je ne sais quoi que depois vai-me estragar isto tudo. Okay, boa. Tu tens de ter essa sensibilidade para avaliar isso. Certo. Não é fácil, mas sim. Eu tento fazer isso. Eu, por acaso, sou como tu. Eu acho que é muito importante a conexão, a empatia, até porque acho que tudo o resto pode ser treinado. Sim. Não é? Todas as outras competências, inclusivamente as comerciais, não é? Podem ser treinadas, por isso... Não, o importante é a atitude mesmo. Uma pessoa com atitude, o resto pode ser treinado. É isso. Bloco número 3. Consistência vence. Eu, como te disse, acho que um vendedor, uma grande fatia do resultado do sucesso de um vendedor prende-se na execução. Nós já falamos até sobre isto num avião. Se estás recordado disto, numa célebre viagem de avião de Madrid para cá, tivemos a viagem... Madrid não, de Munique. De Munique para cá. Tivemos a viagem toda a conversar sobre isto, não é? Até tivemos a pé nos bancos e acho que toda a gente ficou a ouvir-nos porque nós falámos alto por isso. Ainda a semana passada falei com um primo nosso também, que o gajo usa o teu modelo
que falaste no avião, por acaso. Ok, está bem. E portanto, deixa-me voltar aqui um bocadinho, porque a execução nós sabemos que é importante, não há dúvidas sobre isso, mas como é que se cria ritmo numa equipa comercial? Como é que tu pões uma equipa comercial a mexer? Chicotada. Psicológica? Muito bom. Olha, como é que se motiva uma equipa comercial? Isso é difícil, porque primeiro tens de estar tu motivado, não é? Como diretor comercial, primeiro tens de automotivar e estar motivado. E por vezes também não é fácil Claro. automotivar-te. Quando estás tu motivado, eu basicamente procuro criar um ambiente relaxado, sem demasiada pressão, e eu tenho as minhas ferramentas que vou analisando, quer os contactos, quer as vendas, e vou passando a informação e informando que olha, atenção, que as vendas este mês estás bastante abaixo, vê lá o que é, se precisas de ajuda, ou visitaste poucos clientes, contactaste poucos clientes, vê lá o que é que se passa. Pronto, é um bocadinho por aqui, ou seja, não há demasiada pressão, um ambiente relaxado e as pessoas perceberem que o trabalho está a ser efetuado, mas se calhar tem de mudar um bocadinho a forma como está a fazer. Mas depois o ritmo depende de cada um. Eu tenho gente que em meia hora fala com 30 clientes e tenho outros que em meia hora fala com um. Porque o estilo é diferente. Sim. E é um estilo pessoal. E esse estilo pessoal também encaixa com clientes diferentes, não é? Okay. Portanto, o ritmo é relativo. É giro. Obrigado por a forma como tu descreveste isto. Mas pela forma que tu me descreves isto, há uma palavra que eu acho que é fundamental, que é a palavra ajuda. Que é, nós, enquanto responsáveis comerciais, termos a capacidade de ajudar, ou então mostrar predisposição para ajudar. Não é? Que é, olha, estamos aqui com uma situação, ou é as vendas em baixo, ou é poucos contactos, ou é poucas reuniões, seja o que for, não é? Seja o KPI que for, ou seja o indicador que for, ou a métrica que for, mas a capacidade que tu disseste muito bem de nós mostrarmos que estamos cá para ajudar, eu acho que é absolutamente decisiva, não? Sim, claro que sim. E nem sempre estás com essa disposição. Não é? Mas tu também conheces as pessoas, se conheces as pessoas, sabes quais é que são as mais-valias e as menos-valias de cada coisa, de cada funcionário, de cada pessoa. E o objetivo é tu tentares maximizar as coisas boas deles, porque as coisas más, as pessoas são assim, são como são e é complicado. Portanto, tentas maximizar aqueles que eles têm de melhor e tentar ajudar nesse sentido. Pelo menos é o que eu tento, não é que consiga, não é? Mas é o que eu tento. Boa, parece-me muito importante, digo-te já. Acho que é muito importante que eles percebam que acima deles há alguém que tem a disposição e a boa vontade e que quer ajudar e que está disposto a ajudar. Eu acho que isto dá logo outra confiança, põe-nos logo as costas mais largas, não é? Estamos mais à vontade. Então, por cima um gajo grande como eu. Exato. Sem comparar ao lado do Miguel. Exato, é mesmo isso. Está bem. Quais são, ou se é que existem, não é? Há alguns hábitos diários que tu acredites que façam a diferença a longo prazo? Olha, eu pessoalmente sou uma pessoa organizada, mas não sou disciplinado. Gostaria de ser como tu, super disciplinado, não o sou. Mas sou organizado. Eu todos os dias tenho o meu blocozinho, pode ser digital, pode ser em papel, com os pontozinhos que eu tenho de tratar nesse dia. E esse acho que é um hábito importante, até aqueles, como tu disseste há bocado, os time killers, não era? Não era time killers? Os ladrões de tempo. Ladrões de tempo, são time killers. Se tu tiveres pelo menos esses pontos, que sabes que sabes o que é que tu tens de tratar, sabes quais é que são as prioridades, mesmo que vão sempre surgir incêndios, todos os dias alguém te liga que está meia hora contigo ao telefone, ou a ajuda de um comercial teu, ou outra coisa qualquer, ou mesmo algo pessoal, mas pelo menos sabes que aqueles pontos tens de tratar. E muitas vezes eu não trato nesse dia e não consigo. Mas está organizado, mas sei que tenho de tratar, está pendente, pronto. Agora, gostava era de ser mais disciplinado, que eu não sou, admito, e aí sim, aí quero tal consistência, não o consigo ser, mas isso lá está, isso é um dos meus pontos mais fracos, mas sim, ou seja, uma das tarefas diárias importante é tu saberes aquilo que tu tens de fazer.
Seja programar visitas, seja enviar ofertas, seja ligar a X clientes, seja aprender alguma coisa. Pelo menos ter isso na cabeça e escrever para não te esqueceres. Sim, bom. Muito bem, obrigado. Conheces alguém, ou já viste alguém, ou tens esta noção que às vezes o talento não ganha o jogo? O que é que eu quero dizer com isto? Nós utilizamos normalmente esta analogia no desporto, não é? Não é só o talento que ganha o jogo, não é? Não é... Às vezes, uma pessoa consistente ganha mais no sentido, não é ganhar mais monetariamente, mas tem mais sucesso que uma pessoa talentosa? Acho que sim. Acho que sim. Isto é, um tipo que é mesmo pintas para vendas, um gajo que tem toda a pinta de ser um bom vendedor e um gajo que é super consistente, que faz aquilo que promete, que executa aquilo que diz que vai fazer, que entrega, Sem que dúvida. liga quando diz que vai ligar. Sem dúvida. É? Sem Portanto, a consistência vence o talento? Sem dúvida. Sem dúvida. Porquê é que achas que isso acontece? Epá, porque o talento normalmente está associado a, não vou chamar manipular, mas vou chamar encantar, digamos assim, as pessoas. Isso tem uma duração limitada. E a tal consistência que estás a dizer tem mais a ver com a confiança. E uma das bases para um bom vendedor, também depende do negócio que estamos a falar. Aqui no fotovoltaico, os clientes são repetidos, não é? Costumam ser os mesmos. Então tu tens clientes de longo prazo, tu tens de ganhar confiança e relação. Enquanto esses tais talentosos, eu diria que é mais um vendedor para vendas uma vez na vida, 2 vezes, não é? Dura pouco, depois ele acaba por não cumprir e vai falhar e acabou e perdes o cliente. Mas não importa, já vendeste 1 ou 2 vezes. Agora, a consistência para vendas no nosso setor, sem dúvida que é o mais importante. Obrigado, André. Acho que é um ótimo tema para pensarmos e não sei se não devia fazer um episódio só sobre isto, só sobre consistência versus talento, porque eu acho que é mesmo, na nossa área, acho que é mesmo importante, não é? Que as pessoas, as nossas equipas comerciais, que os nossos comerciais percebam que a consistência é muito importante. Último round. Último bloco de perguntas, que se chama Não há ação sem desconforto. Uau! Como é que se lida com a frustração de não ter resultados? Como é que se lida com a frustração de perder um negócio que achávamos que íamos ganhar? Como é que tu lidas com um vendedor que te diz tenho certeza que vou fechar isto e no dia a seguir vem chateado dizer-te André, perdemos o negócio? Como é que se ajuda? Sinceramente, Sempre, claro. não ajuda. Como é que se reage a dizer umas asneiras assim valentes? Isso é o que acontece normalmente. E a única forma de ultrapassar é primeiro perceber o que é que falhou e segundo, depois de perceber o que é que falhou é avançar para o seguinte e esquecer. É uma batalha que se perde e, como se costuma dizer, e depois há de se ganhar a guerra, mas é passar a fase seguinte. Mas a verdade é difícil. Certo. Mais neste setor, porque é um setor em que acaba de toda a gente na nossa área, no setor da distribuição, vendemos praticamente todos a mesma coisa e então é difícil tu teres argumentos diferenciadores, exceto do preço, é muito complicado. E é frustrante, muitas vezes o comercial diz que a culpa se calhar é das compras que não comprou bem, ou é o concorrente que está a vender a perder dinheiro ou não está bem da cabeça, ou é o cliente que está a mentir, ou seja, existe, como disseste bem, há muita frustração, mas tentamos sempre perceber o porquê das coisas e há situações em que nós perdemos e perdemos assumidamente. Olha, isso não conseguimos fazer. Perder, não é? Sabias que íamos perder e, portanto, decidiste conscientemente perder. Decidimos conscientemente que dali não podemos ultrapassar a nível de preço, porque muitas vezes 90% e muitos por cento é preço. Quando é a solução, é difícil nós perdermos pela solução, porque a solução, tentamos trabalhar uma solução e desenhá-la do início até ao fim. Agora, a maior parte das situações é sempre preço que se perde. E aí é que vem a grande frustração. Okay. Mas é uma coisa que tu achas que é normal? Isto é algo que os vendedores têm que saber lidar ou não? Eu acho que é perfeitamente normal, nunca vais ganhar tudo. Certo. E quando é um não que o chefe diz?
e não porque não se possa ou porque ele não consiga, ou é porque o chefe diz este negócio não é para ganhar por isto, isto, isto. Sim, acontece muitas vezes e obviamente que o comercial também fica possesso. É maior a frustração nessas situações? Não, essas situações existe sempre justificação, percebes? Okay. Tu consegues justificar o porquê. E depois há uma expressão em Espanha que se diz que é es lo que hay. Es lo que hay é o que é. É o que é, não há hipótese, não é? Mas sim, mas tem de estar preparados para isto. Na área comercial é sempre assim, levas ou não. Desde criança, quando tu queres pedir e estás a vender, ainda há bocado mencionaste isso, não é? Nós todos somos vendedores, não é? Desde criancinha que queremos vender aos pais as nossas vontades, os nossos desejos, o que não sei o quê. E tu, se te fizerem sempre todas as vontades, nunca vais treinar essa frustração. Essa competência, a frustração, não é? Portanto, faz parte. Concordo, acho que sim. Acho que a frustração é mesmo uma parte do DNA de um vendedor. Acho que faz parte do teu dia-a-dia. Não é? Durante todo o teu dia, se tu estás a falar com clientes, se estás a tentar fechar negócios, se estás a tentar negociar, se estás a tentar, seja o que for, desenvolver uma solução, a frustração faz parte disso, porque tu ouves não durante o dia, não ouves várias vezes não. Muitas vezes é um não interno. Tu precisas que uma resposta seja dada hoje para fechar o negócio e não se consegue, não é possível, não é? Portanto, a frustração, claríssima, de uma forma muito clara, para mim, muito transparente, faz bastante parte, senão acho que é absolutamente também essencial que a gente saiba lidar com isso. Se não lidas com isso, tens um AVC todos os dias. Até porque a frustração te vai trazer aprendizagem. Sim. Percebes? Por exemplo, num processo em que tu perdes 3, 4, 5, 6 vezes o negócio para o mesmo cliente, porque sabes que ele te vai trocar por meio cêntimo, se calhar a seguir já não precisas de chatear tanto, não? Já não precisas de perder o teu tempo, entre aspas, para o orçamento. Ou já percebeste que nem é o preço ali, outra coisa qualquer, então não tens de perder o teu tempo, partes para outro. Boa, muito bem. Se tu tivesses um comercial que está aqui num ciclo vicioso, digamos assim, de fazer tudo e não fechar nada, o que é que tu fazias? O que é que tu lhe dirias? Tu contratas um excelente comercial. Ele traz-te negócios todo o santo dia. É negócios todo o santo dia. Se não fecha nada, não traz negócios nenhuns. Mas sim, traz leads, certo? Traz oportunidades. Traz oportunidades. Chamar assim, não é? Traz oportunidades. Traz potenciais negócios, vamos chamar assim. Se ele traz oportunidades todos os dias, dificilmente a culpa é dele. Porque ele traz as oportunidades, não é? Poderá eventualmente vacilar ali na hora do fecho, mas à partida a culpa não será dele. O problema é quando não traz oportunidades. Não é? Se traz leads, o comercial está a fazer o papel dele. Depois a empresa é que tem de dar as condições para o comercial fechar o negócio. E aí vamos tentar perceber o porquê e vou tentar, junto com o comercial, ver qual é que é o problema, fazer esse levantamento, fazer essa análise, eventualmente até ir falar com algum desses clientes que tinha essas oportunidades e perceber o porquê. Mas à partida, se o comercial traz todos os dias leads, está a fazer o trabalho dele. Okay. E achas que alguma parte desse ciclo de fecho do negócio depende do vendedor? Ou tudo depende da empresa? Porque estás-me a dizer que se a empresa não dá condições, pode ser que o vendedor não tenha capacidade de vender, não é? Ou não seja capaz de vender. Mas achas que do ciclo de fecho de venda, vamos chamar-lhe o ciclo da negociação de fecho de venda, não é? Que é falares com o cliente, perceberes como é que estás de preço, como é que estás de solução técnica, se encaixa, se não encaixa, essas coisas todas, não é? Tu achas que isso depende 100% da empresa? Não, isso não, obviamente que não. Obviamente que não. Depois existe o tal trato, a confiança que transmite o comercial também, obviamente, e a relação que tem com o cliente. E é isso que vai permitir ao comercial fechar ou não fechar as oportunidades. Agora, se o comercial traz as oportunidades, que é meio caminho andado para conseguir fechar um negócio, depois do outro lado tem de haver também condições para o comercial poder fechar. Ou a empresa não está a dar as condições corretas, ou não está a ser bem orientado, ou de facto a relação dele com os clientes, embora traga as oportunidades, pode não ser a melhor relação, os clientes não gostam dele, vou usar este gajo para tentar baixar o preço, mas pronto, é essa situação que tem de ser avaliada. Agora pode não ser culpa do comercial, tem de ser analisar. Falaste aqui num tema que me parece importante na nossa área em particular, que tem a ver com... nós temos montes de clientes que mandam o orçamento da mesma coisa há 50
empresas Sim. diferentes, não é? Vou dizer 50 distribuidores, mas ou a 50 fabricantes, ou igual, não é? Sim. Portanto, no fundo, quer esteja na posição do fabricante ou do distribuidor, acaba por ser mais ou menos a coisa parecida, não é? Nós temos alguns concursos públicos que têm, sei lá, 80 empresas a concorrer àquilo, não é? Pronto. Quando é que um vendedor deve sentir que está a ser usado? Usado na expressão de estou a ser consultado N vezes, estou a tentar fazer sempre melhor, nunca ganho nada. Como é que geres isto? Quando é que é a altura em que tu dizes ao vendedor? Chega. Quando é que o vendedor diz André, desculpa lá, eu gosto muito de si, você é um cliente, parece-me ser um gajo porreiro, mas pá, não me peça mais orçamento. Chega uma altura que isso acontece, e não te sei dizer se é a segunda, se é a terceira, se é a quarta, depende do cliente, chega a altura que isso acontece. Nomeadamente isso dos concursos públicos, isso sabemos que isso nunca é para vender naquele momento, não é? Então não há que perder muito tempo com aquilo. Na fase, pelo menos na fase de concurso, tempo. não é? Sim, não há que perder tempo. E muitas vezes há comerciais que perdem muito tempo a ajudar e a dimensionar e isto e aquilo. E depois, quando chega a hora da decisão, se esse cliente ganhar a obra, que não é assim muito provável, mas se acontecer, o cliente não vai querer, a maior parte das vezes, não vai querer saber do trabalho que tu fizeste antes para o ajudar. Ou seja, vai ao mercado e vai tentar obter o melhor preço. Por isso, não há que perder muito tempo nessa parte dos concursos públicos. Aí não sinto tanto que esteja o comercial a ser usado, lá está, porque é um concurso público e eles vão ter de obter preços. O problema é quando realmente já têm obras para adjudicar e aí sim que pedem repetitivamente 1, 2, 3, 4 vezes e não adjudicam nada. E aí chega uma altura que tens de dizer stop, pá, não vale a pena. Tens essas pessoas? Sentes que essas pessoas Sim, existem? Sim. Ok. Interessante, é muito giro Sim. dizer isso. Porque eu acho que é absolutamente... Isto, para mim, isto está um bocado relacionado com aquilo que eu te dizia dos ladrões de tempo, não é? Que falávamos há um bocado sobre onde é que tu gastas o teu tempo, Sim, onde é que tu investes o teu tempo. Não podes estar sempre disponível, porque o teu tempo é limitado e tu tens de gastar o teu tempo com quem te dá de comer, não é? E chega a um ponto, tu passas um dia, 2, 3, uma semana inteira em que só estás a trabalhar para aquecer, não vale a pena. Nós temos de comer também. E, portanto, tens de perceber quem é que está a fazer perder o tempo e quem não está. É uma visão crua. Tens de ser pragmático. É uma visão crua, pragmática, mas eu acho que é essencial. É fundamental. Eu acho que é essencial. Eu falo muitas vezes e faço alguns exercícios destes com as equipas de vendas, que é, ok, vamos olhar para os teus clientes, não é? E em função daquilo que tu faturas ao teu cliente, se tivesses que pôr à frente de cada um deles quanto tempo é que tu investes neste cliente para faturares este valor, provavelmente a conclusão que tu vais chegar é que tens ali 3 ou 4 clientes que te obrigam a gastar muito tempo, mas que o volume que eles têm de faturação provavelmente não justifica aquele tempo que tu investes, não é? Nós fazemos esse exercício. E eu acho que os vendedores, ou alguns pelo menos, não vou naturalmente generalizar, têm muita dificuldade em deixar cair clientes por variedíssimas razões, porque são antigos, porque são históricos, porque são amigos, porque seja lá por que razão for, ou porque, seja lá, não interessa, por que razão for, sem utilizar o tal pragmatismo, a tal visão, diria eu, crua de faz sentido eu ter este cliente ou não. E não é só comercial, Tiago. Muitas vezes fazem perder horas, dias da parte técnica. Da equipa técnica que está a dimensionar, que está a ajudar numa pré-venda, numa pós-venda, e depois chega ao fim do ano e compraram nada. Ou 1.000 euros. Irrisório. Ou seja, não paga o tempo de investir. Das horas que a equipa... Não, zero. Que toda a equipa investiu naquele cliente. Prejuízo. Não é? É giro, é muito giro isso. Portanto, tens de ser pragmático nesse sentido. É muito giro isso, porque eu, algumas das reuniões que faço, falo sobre isso. Mesmo com os meus clientes. Não é? Tenho alguns clientes a quem lhes digo, tens alguma ideia de quantas horas eu perdi contigo este ano? Ou que eu investi em ti este ano? É muito giro, é um tempo que eu acho bastante importante e obrigado por teres falado sobre isso. André, chegamos aqui ao fim do nosso bloco de perguntas, desta nossa conversa, não é? Mais do que perguntas, desta nossa conversa. Se tivesses que recapitular alguma coisa que tu sintas que foi mais importante? Da conversa? Algum tema que tu digas, este tema realmente é importante? São todos importantes, mas isto, começamos com aquilo da perfeição, não é? Até se falou do Trump. É importante tu perceberes aquilo que o cliente quer realmente,
quais é que são os requisitos do cliente, porque isso de facto é que é a tal qualidade, entre aspas, que ele procura. Isso é muito importante. O tema da confiança, da relação, da consistência do talento, e a consistência é aquilo que de facto também traz a confiança, em que te permite fechar vendas, porque o cliente quer fechar vendas com alguém que confie e que não o vai deixar agarrado, entre aspas. E acima de tudo, uma coisa que eu não disse, é importante tu seres tu próprio, não é? Porque tu, ao seres tu próprio, é que de alguma forma transmites essa confiança. Porque tu estás ali a fazer um papel, um teatro, e tentar ser alguém que tu não és porque viste um gajo a fazer uma boa figura e tentas imitar essa pessoa, vais parecer fake, vais parecer falso. Mais cedo ou mais tarde vai sair mal, não é? Não és tu. Então, tu se calhar até podes não ser, olhas para ti ao espelho e não, eu não sou o vendedor para este tipo de cliente, vou tentar passar e fazer outro papel, mas não funciona. Tens de ser tu próprio. E o cliente tem de te ouvir, tem de ouvir se quiser, não é? Mas tem de levar contigo como tu és, e aceita ou não aceita, mas a confiança é isso. É confiar naquilo que tu és e não naquilo que pareces ser. Falas sobre isso e nós até, mais uma vez, no outro episódio falámos um bocado sobre isto, que é esta relação, eu acho que tem que ser honesta, não é? No fundo, aquilo que tu estás a dizer, não é? Que é assim que eu sou, é isto que eu gosto, é este o clube de futebol que eu tenho, seja lá o que for, no sentido de, quando nós tentamos vender uma coisa, como tu disseste muito bem, que não é nossa, a facilidade de nós metermos a pata na poça é muito grande a seguir, não é? E, portanto, obrigado. Eu tenho mais ou menos isso, não é? Tomei nota aqui de algumas palavras que eu acho que são o resumo deste podcast. Não há perfeição, portanto é preciso, é uma roda que vai constantemente andando, não é? E que tu vais aprendendo e vais evoluindo. Melhoria contínua. Isso. Falamos um bocadinho daquilo que tu disseste muito bem, o círculo de influência, e nós temos a capacidade de aumentar esse círculo de influência, isto é, cada vez mais podermos ter controle daquilo que nós podemos ter controle. Tem naturalmente a questão que tu falaste muito bem, não é? Do errar, do aprender, que eu acho que é crítico. A questão da percepção da qualidade, que nós falamos há um bocado, que é a qualidade para o cliente, não é? Que tu aprendeste e muito bem, acho que é... Eu agora até me sinto como o Trump ontem, que parece que eu falei muito bem, fiz um discurso perfeito. Tem aqui notas muito tempo, sinceramente, tem aqui notas muito boas. Falámos um bocadinho sobre a base no vendedor, que era importante ter quando tu começas, não é? Quando tu chegas, quando tu arrancas. Falamos um bocadinho sobre a ajuda, não haver problemas em pedir ajuda e estar disponíveis para ajudar, que também acho que é muito importante. E depois uma das coisas que eu tenho nota, porque é para mim de facto muito crítico, tem a ver com os nossos ladrões de tempo, que tu ainda há um bocado disseste, e todos os parabéns por isso, se faz isso com a tua equipa, é onde é que nós estamos a pôr as nossas fichas, onde é que estamos a pôr o nosso tempo, onde é que estamos a perder o nosso tempo ou o nosso investimento. E por isso acho que temos aqui notas importantes e muito boas para quem nos está a ouvir, para quem nos está a ver, e por isso só me resta agradecer-te. Obrigado por estares aqui, obrigado por teres aceito o meu convite. Aos que estão a ouvir, convido-vos a subscrever o podcast, ou o videocast neste caso, nas plataformas habituais, no YouTube, no Spotify e no Apple Podcasts, procurar por Zeros na Conta. E lembra-te, se és um vendedor a sério, este podcast é para ti, se não és... Melhor que zeros na conta é milhões na conta. Exato. Obrigado. Um abraço. Muito obrigado.